Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para discutir mais um tema super em voga ultimamente, que é o contrato de namoro. Recentemente tivemos o Dia dos Namorados, né? E as pessoas discutiram muito sobre o que é este contrato de namoro, qual é a sua importância, qual é a sua validade, onde que ele se aplica nas nossas vidas reais. Então é um tema assim bem polêmico, por isso eu resolvi trazer hoje um vídeo explicando um pouquinho para vocês sobre este assunto do contrato de namoro. Então assim, de forma bem prática, o contrato de namoro, ele acaba deixando bem claro quais são os interesses das partes de se relacionar. Então, como o próprio nome diz, contrato de namoro, eles vão declarar em um contrato que o interesse deles se restringe aí ao namoro. Aí talvez muitos se perguntem assim, poxa vida, mas por que tem a necessidade de se fazer um contrato declarando que estamos namorando? Qual é a necessidade disso? Bom, infelizmente, nós já tivemos aí nos nossos meios jurídicos muitas confusões patrimoniais que envolvem aí o próprio patrimônio das partes, os bens adquiridos, muitas vezes anterior até mesmo ao namoro. Vou contar uma historinha para vocês, só para ilustrar, para que vocês compreendam. E é uma história verídica, obviamente eu não vou mencionar o nome das partes, né? Só para vocês entenderem, não é uma história isolada. Vocês podem já ter ouvido outras histórias muito parecidas com essa que eu vou contar para vocês. O casal, ele namorava, estava juntos já há 4 anos. Eventualmente, um dormia na casa do outro e tudo mais. Já era um casal de uma idade intermediária, não eram aí jovenzinhos. Eles tinham aí mais de 40 anos e eles mantinham este relacionamento. Só que era um namoro. Eles não tinham ainda a intenção de morarem juntos. Só que, assim como os namoros hoje em dia, é usual que um durma na casa do outro. Assim esse casal procedia, namorava, eventualmente aí um dormia na casa do outro, às vezes um ficava uma semana na casa de um, aí depois ficava mais outra semana na casa de outro, viajavam, enfim, durante este período de relacionamento, eles acabaram comprando bens, né? Ambos compraram bens, não só o namorado como a namorada. Infelizmente, ocorreu uma fatalidade e o namorado veio a falecer. Este homem, ele já tinha uma certa idade, né, acima de 40 anos, ele já tinha constituído uma família antecedente a ele conhecer essa moça e ele tinha filhos. Com isso, ele tinha constituído patrimônio, ele tinha uma casa, ele tinha inclusive comprado um carro durante o relacionamento com esta namorada. E aí o que houve? Após o falecimento dele, abriu-se um inventário, os filhos, ele tinha 4 filhos, abriram um inventário para vender imóvel, para conseguir aí vender o carro, pegar dinheiro, ele tinha dinheiro em aplicações também, alguma das aplicações ele tinha iniciado enquanto ele estava se relacionando com essa moça, enfim, ela tinha conhecimento de tudo isso. E o que acontece? Assim que abriram o inventário, ela contratou um advogado e ela se habilitou também no processo, pedindo aí ao juiz o reconhecimento desta união estável, que segundo ela era união estável, não era um namoro. E aí, por fim, né, caso ela obtivesse aí da justiça esse reconhecimento desta união estável, quais seriam aí as aplicações legais? Quais seriam aí os resultados disso perante a lei? Ela conseguiria aí a partilha de bens. Então, veja só, os filhos tiveram que passar por este fato. Então, enquanto eles estavam namorando, de fato era um namoro, né? Ele a apresentava para a sociedade como namorada, eles saíam como namorados, status de relacionamento em redes sociais era namorado, né?
os filhos, né, deste homem conheciam a moça como namorada. Então, assim, estava tudo muito claro que era um namoro. Só que já fazia um bom tempo, quase 4 anos que eles estavam juntos, né? E hoje em dia, a gente já sabe, inclusive por conta aí da modernidade, não é mais necessário que você coabite com a pessoa para que seja declarada uma união estável. Não é um pré-requisito. Hoje em dia, nós sabemos, inclusive, que muitos casais modernos, né, ou até mesmo casais que preferem fazer desta forma, não tem uma fórmula para um casamento, as partes aí se relacionam e elas encontram a melhor forma de convivência. Hoje em dia, no meio da modernidade, existem casos de casais que eles se casam no papel passado, bonitinho, no cartório, e eles não coabitam juntos, eles não moram juntos. Eles optam aí por morar na casa deles, próprias. Tem casas diferentes, casas distintas, né? Certa vez eu conheci um casal que eu achei um pouco tanto engraçado, né? Porque eles tinham um apartamento um de frente para o outro. Só que eles não moravam juntos e eles eram casados e eles viviam assim felizes há mais de 10 anos e deu certo para eles, né? Então não existe uma regra. Por conta disso, a justiça, ela não está mais impondo como pré-requisito para o reconhecimento da união estável que as pessoas elas coabitem. Então, com isso, acaba complicando. Por quê? Como que a gente distingue aí um namoro de uma união estável? Eu digo para vocês aquela união estável não formalizada, tá? Quando você vai no cartório, você pode formalizar uma união estável. Mas eu digo para vocês uma união estável que não é declarada, não é formalizada, é informal. Então, com essa modernidade, acaba confundindo as estações. Então, a gente nunca sabe quando de fato é um namoro ou quando de fato é uma união estável. E aí, como o casal dessa história que eu contei para vocês, né? Infelizmente, aí foi uma história verídica. O processo ainda segue em andamento, mas não é uma história incomum, assim como esta. Existem tantas outras. E o principal problema é na morte, né? Porque a outra pessoa não está mais aqui. Então, não tem a quem perguntar. A outra pessoa está, infelizmente, morta, né? E diante disso, o outro, ele tenta se habilitar como herdeiro num testamento. Por quê? Uma união estável não reconhecida, você se habilitando, né, nessa historinha aí que eu contei para vocês, essa namorada, ela teria direito à metade dos bens. Por quê? Se reconhecida uma união estável, ela entra como herdeira. Se ela for reconhecida como companheira, que durante este tempo existia uma união estável, ela entrando como herdeira, ela vai ter direito a um percentual junto com os filhos. Percebem aí a confusão patrimonial que se dá? E assim, muitas vezes, né, este casal, ele não tinha o menor interesse de constituir uma união estável. Eles estavam meramente no namoro. Então, por conta disso, por conta dessa confusão patrimonial, é arriscado se manter em um namoro. E aí é que entra o contrato de namoro. Então, o contrato de namoro, ele é feito, ele é elaborado, na maioria das vezes, por um profissional, por um advogado. O advogado ele vai redigir estes termos deste contrato para que deixe claro que o casal ele está namorando, gente, namorando. Ele não tem aí o intuito de casar-se, pelo menos não até o momento. E neste contrato pode ser deixado claro que quando eles tiverem este interesse de constituir uma família ou de formalizar uma união estável, esse contrato ele é revogado e é realizada a união estável, o casamento, ou seja lá o que for. Mas até um segundo momento, a união ela é estável. Então, a união ela é um namoro, não é uma união estável. Então, isso acaba evitando essas confusões patrimoniais, especialmente em caso de morte. Mas não é só caso de morte, tá, pessoal? A gente sabe que existem aí outros tipos de confusões. E aí eu vou trazer para vocês um exemplo, né, de um caso polêmico que teve o Big Brother, né, o rapaz aí que venceu, o Davi. Ele entrou no programa declarando que
tinha uma esposa, a Mani, e, na verdade, bom, eu não estou aqui para discutir, né, o que de fato eles tinham, eu acho que só eles sabem o que eles tinham pactuado aí, né, entre eles. Mas ele declarava que ela era esposa. E aí, só para vocês entenderem, tá? Por conta de toda essa declaração, se ela quisesse, se ela tivesse vontade, ela poderia entrar na justiça, ele tá vivo ainda, certo? Ela poderia entrar na justiça requerendo aí um possível reconhecimento desta união estável, que não tinha sido registrada em cartório, que era informal. Se ela obtivesse na justiça esse reconhecimento, ela poderia pedir uma partilha de bens. E aí ele teria que partilhar o bem que ele ganhou aí do Big Brother, o prêmio, tá? Então, só para vocês entenderem o reflexo disso, tá bom? Então, é uma coisa muito séria. Porque quando você está com alguém e você não se casa, o regime válido é o regime da comunhão parcial de bens. O que isso significa? Tudo que vocês adquirirem, não importa o esforço de quem, tudo que vocês adquirirem deve ser dividido em partes iguais, metade, metade. Entenderam? Então, assim, existe um problema muito grande hoje em dia, nesta modernidade, este reconhecimento, essa dúvida, é união estável ou é namoro? É união estável ou é namoro? Gente, esta dúvida pode trazer problemas. E eu digo assim, muitas vezes vocês podem dizer assim, não, mas eu tô seguro, doutor, eu tenho como provar, era namoro. Tudo bem, você pode provar, só que veja só, você vai ter uma dor de cabeça, né? A outra pessoa ela pode entrar na justiça. Eu não estou dizendo, especialmente no caso do Davi e da Mani, que ela ganharia algo ou alguma coisa do gênero. Não, a gente não sabe o que ela teria de provas. Mas, gente, teria uma confusão, né? Então, à medida que a gente deixa as coisas o mais claro possível e se evita esse tipo de confusão, menos dores de cabeça, né? Aí eu até brinco. Às vezes é melhor prevenir que remediar. Outra coisa, quando você está amando, né, aí no momento, no êxtase da paixão, tudo é muito bom. Só que quando você se separa, este é o momento que você conhece a pessoa. Então aí você vai saber quem é a pessoa. E infelizmente, hoje em dia, algumas pessoas, muitas vezes até influenciadas pelo momento, muitas vezes diante aí de uma traição, né? Elas pensam como, eu vou ferir, eu vou atacar. Onde mais dói? No bolso. Então eu vou tentar atacar esta pessoa que me feriu. Então, nesta pegada aí, vocês podem ter algum tipo de problema. Então aí que entra o contrato de namoro. O contrato de namoro, ele é registrado, como eu disse para vocês, ele é feito, né? Ele é formado, ele é elaborado por um advogado e ele é registrado em um cartório de notas. O tabelião, ele vai fazer o registro deste contrato de namoro. Então, este contrato, ele vai dar para vocês um respaldo de que, de fato, é um namoro. Então, vamos supor que um ganhe um prêmio na Mega Sena, que um ganhe na Telecena, que um ganhe um prêmio como o Davi, que ganhou no Big Brother, né? E tem, assim, uma namorada de 5 anos, 6 anos. Vocês vão evitar que essa pessoa entre na justiça, dizendo na justiça que ela tinha uma união estável com você. Então, faz com que você evite este contratempo. Não só isso, tá, pessoal? Este efeito da diferença, né, do reconhecimento aí documental da diferença entre uma união estável e um namoro e uma declaração expressa de ambas as partes que o efetivo relacionamento é um namoro, este é o efeito para o cartório, para o tabelião, os efeitos legais, né? Só que aí existem muitos outros efeitos que podem ser colocados neste contrato. Eu vou contar também uma história para vocês, não vou dizer aqui o nome, tá bom? Mas existe aí um jogador de futebol que ele fez um contrato de namoro. E assim, os termos, as cláusulas foi bem engraçada, porque ele colocou uma das cláusulas que a moça deveria dizer todos os dias eu te amo, independente da situação que eles estivessem vivendo, né? É uma cláusula um pouco engraçada, mas é uma cláusula que ele colocou.
Outra cláusula, que nenhum dos dois mudariam o comportamento um do outro. Ou seja, ficariam agressivos por qualquer motivo que seja. Então, assim, ele colocou uma outra cláusula. Então, existem inúmeras cláusulas que alguns namorados eles colocam, e agora vocês vão dar risada, mas existem cláusulas de fidelidade, e por incrível que pareça, alguma delas diz respeito a não assistir um episódio de uma série preferida que o casal assiste isoladamente. É muito engraçado, né? Mas para vocês entenderem os tipos de cláusulas que você pode colocar. E aí, a imaginação é o limite, né? Então você pode colocar uma multa, você pode colocar, por exemplo, uma outra coisinha que sempre dá problemas, às vezes, pet. Às vezes o casal ele compra um pet, né? Então você pode colocar em caso de separação do namoro, quem ficará com o pet, se o outro poderá visitar ou não, né? Por incrível que pareça, eu já entrei com uma ação de namorados, terminaram o namoro, não era uma união estável. E o rapaz, ele tinha dado um cachorro para a namorada, só que ele ficava mais com o cachorro, ele cuidava, ele se responsabilizava, ele pagava comida, ele levava em pet shop, era um Lulu, né? Então, vocês já imaginem o gasto que dá um Lulu. E, enfim, e a moça ficou com o cachorro, só que ela não estava dando os devidos cuidados pro bichinho, né? E ele entrou com a ação, eu entrei com a ação pra ele, pra gente pedir uma guarda compartilhada do animal. Então, olha só, que engraçado. E foi uma briga na justiça, foi mais de 2 anos, tá? Só para vocês entenderem. E se houvesse um contrato de namoro e uma cláusula especificando com quem o bichinho ficaria, ou especificando qualquer outro tipo de problema, não daria este problema que aconteceu com eles, né? Que eles foram para a justiça para brigar, para que um juiz aí ele resolvesse a questão. Então eles poderiam ter resolvido antes. E o que é interessante para que todos vocês aí pensem um pouquinho sobre isso. No momento do amor, todos estão abertos a qualquer coisa. Então todos dizem assim, não, imagina, se a gente se separar, você pode ver o pet, você pode ficar com o pet, mas o que acontece? É como eu acabei de falar para vocês, às vezes é uma traição, às vezes a outra parte ela fica muito ferida. E é nato do ser humano tentar vingar-se, né? Infelizmente, tentar de alguma forma acertar o outro. E muitas vezes eles veem essas situações como oportunidade de fazerem isso, de vingar-se, né? Infelizmente. E aí, diante de uma situação dessa, as pessoas mudam, né? Eu sempre digo, você quer saber quem é uma pessoa, que você vive com ela, não é casando-se com ela. As pessoas brincam, a gente só sabe quem é a pessoa quando se casa com ela. Não. Sabe quando que a gente sabe quem é a pessoa? Quando a gente se separa dela, por incrível que pareça. Aí sim você vai saber quem é aquela pessoa que estava contigo. Porque aí tudo muda. Tudo que ela tinha te dito antes, muda. A história, ela se reverte. E aí começam a vir os problemas. Então, por que não, no momento de êxtase do amor, da paixão, que vocês estão ali completamente apaixonados, que em tese vocês vão ter um bom senso para resolver as questões, deixar registrado. Porque se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, vocês não vão poder mudar aquilo, foi registrado, foi decidido, foi feito um contrato. Não vai haver alteração por conta aí da emoção, né? Então isso é muito bom, porque é uma garantia. Se esse casal tivesse esse contrato de namoro versando aí sobre o animalzinho, muitos problemas teriam sido evitados, inclusive o ajuizamento da ação, né? Então, tudo isso poderia ter sido evitado. Então, é bem importante para vocês pensarem sobre isso. Outra coisa que pode ser colocado, que eu acho super interessante, que eu já vi uma vez só, mas eu achei assim bem interessante. Cláusula que fale sobre presentes, pessoal. Presentes. Então, você deu um presente para o seu namorado, ou você deu um presente para sua namorada. Eu quero dar um carro para ela, minha namorada. Só que, caso o relacionamento termine, eu quero o carro de volta. Você pode colocar a cláusula de devolução. Então, assim, são muitas coisas que você pode colocar. É como eu disse, a imaginação é o limite, tá?
Então, você pode moldar este relacionamento com as cláusulas e, ao mesmo tempo, você tem essa garantia jurídica, perdão. Porque o contrato não deixa de ser cirúrgico, né, pessoal? Mas vocês têm essa garantia jurídica, tá? Que nada aí vai sair do controle. Óbvio, contrato, infelizmente, não é garantia de nada, né? A gente sabe disso. Mas a gente tem algo aí, tem uma proteçãozinha, né? E muitas vezes ele evita várias confusões, porque a gente tem aí uma vontade entre as partes registrada, né? Então, você tem uma proteção muito maior em caso de falecimento, por exemplo, em caso de separação. E aí vocês vão moldando as cláusulas, né? De acordo aí com o que vocês pensam. Então, é isso. Resumindo aí, estes são os pontos principais do contrato de namoro. Eu espero que vocês tenham aí entendido como que é este contrato de namoro, para que serve, quem faz, qual é a importância. E aí vocês reflitam como casal, né? Ou reflitam aí individualmente se vocês acham aí interessante fazer este contrato de namoro. Porque cada caso é um caso, é como eu disse, provavelmente tem muitas pessoas dizendo agora, vendo este vídeo, mas isso é uma besteira, porque já tá começando um relacionamento assim. Gente, mas nós temos, inclusive legalmente, né, vários tipos de casamentos. Então a lei, ela existe para ser utilizada. Se você acha que para você isso é uma besteira, beleza. Só que para outro pode ser que venha a calhar, né? Especialmente se você já tem um certo patrimônio e você quer protegê-lo. É como eu disse, às vezes em caso de morte, né, os bens podem ser partilhados entre os herdeiros. Então, os bens que você está deixando para os seus filhos, de repente, aí uma namorada, ela entra na justiça para questionar, né? Então, fica a cargo de cada um, para que faça aí uma análise e veja se no seu caso é interessante ou não, tá, pessoal? E para finalizar aí o vídeo, comentem aí o que você acha, se isso é uma besteira, se isso não tem sentido, se para você acha legal. Compartilhe o vídeo também com alguém que você ache que necessite desta dica. Obviamente todos nós precisamos, né? Dicas nunca são demais. E não esquece de comentar aqui embaixo, tá bom? O que você achou desse vídeo e o que você acha do contrato de namoro, tá bom, pessoal? É isso aí, quem puder, curta aí o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe, que vai ajudar aí algumas pessoas a esclarecer algumas dúvidas, tá bom? É isso, beijo, muito obrigada por terem assistido o vídeo, até mais!